Graça e paz. Irmãos, graça e paz. Vamos nos preparar para a nossa aula. Porque o Evangelho é boa notícia. Estamos estudando no trimestre. Os inimigos que Deus transforma em filhos. A nossa lição da editora Cultura Cristã é Palavra Viva. E a lição de número 11. O chamado. O papel da evangelização e da providência na conversão. A nossa lição é a 11 e o título é O Chamado e o subtítulo o papel da evangelização na conversão. Abramos a palavra de Deus no livro de Atos 16, 6 a 15, cumprimentando aqueles irmãos que estão à distância nos assistindo no YouTube ou que assistirão posteriormente. Que Deus seja gracioso nesta manhã. Agradecido a Deus porque desde criança eu tinha isso no meu coração. Se eu chegasse aos 60 anos, Senhor, eu estarei com a minha missão cumprida. Eu me sentirei realizado e eu cheguei aos 60, né? Então, interessante que eu disse, se eu chegar aos 60, então, é como se eu atingisse o ápice, a plenitude de estar servindo ao Senhor, e aqui, aos 60, eu estou aqui na casa do Senhor, e louvando ao Senhor e adorando ao Senhor. Eu não posso deixar passar em branco, a vida da Rita Lira, irmã Célia, a doutora Célia sabe, né, da história, né? Rita Lira era no cabresto. Rita Lira não tinha meio termo, não. Ela era com aquele jeito dela, mas ela era dura, para que nós pudéssemos servir ao Senhor. Então, ela tinha isso no coração e, olhando para trás, eu digo que valeu a pena e eu digo muito obrigado, Senhor. Comigo ela nem precisou pegar tanto do pé, né? Mas os outros, ela tinha um apego, uma pegada maior, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui. Eu pediria aos diáconos, se possível, porque eu não sei se é o tempo, mas eu estou com os lábios muito secos, se pudesse conseguir água. Atos capítulo 16,
de 6 a 15. Fiquemos de pé, irmãos, com muita alegria nesta manhã. Eu tenho uma outra extensão, talvez eu vá trazer para que os irmãos que ficam lá atrás possam participar também. A gente tem aquela extensão que está sendo usada aqui no púlpito, aqui no outro microfone. Então, talvez eu traga para a gente ter uma participação de vocês, principalmente nas leituras, nas perguntas ou em alguma necessidade que tenha durante o desenvolvimento da aula. Atos 16, de 6 a 15. Obrigado. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Oremos. Engrandecido seja o teu nome nesta manhã, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre nós, com todas as limitações, com a nossa indiferença, muitas vezes, com o teu chamado, com a tua vocação, com o que o Senhor tem reservado, os desafios que o Senhor coloca em nossa frente. Seja com aqueles que estão à distância nos assistindo ou que irão nos assistir, que essa palavra possa seguir mundo afora e que a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Gostaria que vocês passassem esse presente aqui, essa caixa aí, passassem e fossem, pode ir rapidinho aí, para todo mundo aí ver se alguém acerta o que está aí dentro, sem abrir. Vamos lá, rapidinho. Vamos passando essa caixa aí até, a gente ver se alguém acerta. Não, só a caixa, o que é que tem dentro, pode balançar. Pode passar a caixa? Pode passando aí.
Vamos passando. O chamado, hoje é a nossa lição. O papel da evangelização, passando a caixa, pode balançar. O papel da evangelização na conversão. Em uma reunião de pastores batistas, calvinistas, ingleses, por volta de 1790, um pastor recém-ordenado levantou-se para discursar sobre a necessidade de o grupo dirigir maiores esforços e recursos à evangelização de países onde o cristianismo ainda não tinha se estabelecido. Seu discurso, porém, foi abruptamente interrompido por um ministro mais experiente que disse: jovem, sente-se, quando Deus desejar converter os pagãos, Ele fará isso sem a sua ajuda ou a minha. Sem desanimar com a aparente falta de interesse dos colegas, o empolgado pastor fundou uma sociedade missionária que o enviaria à Índia 3 anos depois. Somente depois de 7 anos ele pôde batizar seu primeiro convertido. O nome do jovem pregador era William Carey, mais tarde considerado o pai das missões modernas. Após 41 anos na Índia, seu legado inclui traduções da Bíblia para as 6 principais línguas ali faladas, a primeira escola do país que aceitava meninos e meninas de todas as castas, além de cerca de 700 convertidos ao Senhor. Definitivamente, ele não se sentou. Nós vamos, se possível, trocar umas ideias com vocês, né? E aqueles irmãos que puderem. É que a maneira com que a gente faz a aula, então passa muito rápido, né? Então, às vezes a gente fica devendo alguma coisa, mas para não ficar devendo alguma coisa que você queira colocar, abordar, poderá sim fazê-lo. Irmãos, alguém sabe o que está aqui dentro? Alguém sabe o que está aqui dentro? Um quê? Um folheto. Uma carta. Alguma ideia? Novo Testamento. Uma mensagem. Está vazia. Uma máscara. Enfim, a nossa mente pode flutuar, projetar, nós podemos imaginar, usar o imaginário, a adivinhação ou a pretensão de descobrir algo. Mas o importante é que, mesmo não sabendo o que está dentro da caixa, vocês tiveram a curiosidade de balançar, ou de passar de mãos em mãos, né? A cada mão passando, sem nem saber o que é. Entenderam? O ser humano é interessante, né? Sem saber nem o que é, nós temos aquela curiosidade e muitas vezes nós queremos até acertar aquilo que está dentro de algo que seria oculto ou que não tem uma definição, não tem como se saber, não se pode, onde se tenta, na verdade, adivinhar ou acertar aquilo que está dentro da caixa. Mas
a correlação que nós queremos fazer é exatamente com a missão que nós temos nas mãos, né? A palavra de Deus. Nós temos aqui porções da palavra de Deus. Então, apesar que está a caixa, né? Apesar de ninguém ter acertado, mas eu vou dar esse presente aqui a uma pessoa que ela não sabe o quanto ela, assim, representa para mim. Vou dar essa pessoa. Célia. Célia me conduziu à igreja, ela sabe disso, né? Me chamava até de Bolola. Foi o apelido dela, viu? Ainda bem que não pegou, né, Célia? Só ela mesmo que chama. Chamava, né? Chamava. Hoje não mais, né? Mas eu queria dar a Célia aqui esse presente, aproveitar a oportunidade aqui, né? E eu fui criado realmente aos pés de Cristo. Minha mãe, ela sabe, não tinha condições, nós éramos muito pobres, muito. E Célia tinha uma responsabilidade que eu quero expressar nisso aqui a minha gratidão por você, Célia. Que Deus... Vem mais para cá. Naquela época, eu sempre gostei de ensinar na escola dominical. E Rita, como ela não podia vir para a escola dominical, ela tinha 5 filhos, não é isso? Aí dizia, Célia, tu pode levar meus filhos? Eu disse, posso. Eu ia lá na casa dela pegar a turminha, trazia para a escola dominical, a gente ia por um bequinho ali, não era? Para talhar, porque tinha feira no pátio ali, a gente vinha. E às vezes ainda vinha mais alguns meninos que eu ia achando, outra irmãzinha que tinha uma avó, que tinha uns netos, aí vinha com uma turma de meninos para cá, com maior alegria, para poder eles aprender a palavra de Deus. E todos vinham satisfeitos e voltavam satisfeitos. Ninguém reclamava. E todo mundo me obedecia, viu? Vinha tudo direitinho e voltava direitinho para casa. Para mim foi um privilégio de poder ter ajudado a contribuir para que eles também ouvissem a palavra de Deus. E ver os frutos, né? Para a glória de Deus, por isso. Amém. Toda a honra e toda a glória seja ao Senhor, né? Somos somente instrumentos. Ela nem sabe o quanto ela foi importante e é na minha vida. Que a gente vai... A idade vai passando, né? E as relações vão mudando também, né? Mas os feitos não morrem. Jamais morreram ou morrerão o carinho que eu tenho por ela, que fique bem registrado aqui nessa aula. Irmãos, há uma igreja que ela tem um pensamento muito radical, né, com relação à soberania de Deus. E no entendimento deles, não há necessidade de evangelizar, porque Deus há de salvar os que são seus, por isso que não há essa preocupação, porque tudo a seu tempo se cumprirá, predestinados serão salvos. São igrejas chamadas predestinistas, né? Aquelas igrejas que têm um pensamento que seria hipercalvinista, né? Seria calvinistas ao extremo. Não que Calvino quisesse que estas igrejas fossem assim,
mas que elas entenderam o pensamento de Calvino à margem do pensamento da Bíblia. E a igreja presbiteriana, da qual nós fazemos parte, antes dela ser uma igreja calvinista, ela é uma igreja cristocêntrica. Sendo uma igreja cristocêntrica, isso quer dizer que ela é centrada na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro. Então, nós cremos na Bíblia como a única regra infalível de fé e prática. Não tem outro livro que ofereça a suficiência da palavra de Deus. E nesse contexto de suficiência, de infalibilidade, de precisão, de perfeição da palavra, a nossa igreja, ela é assim, fundamentada. E nós não podemos, como a igreja do Senhor, nos acomodar ao ponto de dizermos que não há necessidade de evangelizarmos. Calvinistas evangelizam. A igreja do Senhor precisa evangelizar. E esse é um compromisso do Senhor Jesus com a sua igreja e o compromisso da sua igreja para com Jesus. Então, Célia está lembrando bem, né? A ordenança do Senhor Jesus Cristo foi de ide. Nós temos na nossa lição, o primeiro aspecto é esse. Nós não podemos dar margem para que, fora do nosso redil, fora do nosso contexto, alguém possa dizer: essa igreja é uma igreja morta, essa igreja é uma igreja fria, essa é uma igreja que é indiferente. Não, nós não podemos dar margem ou sermos marginalizados por aqueles que, por alguma pretensão, por algum pensamento, por alguma ideia, tentam desfazer, desconstruir, desmerecer e confrontar a igreja do Senhor. Nós precisaríamos de igrejas co-irmãs que estivessem na mesma caminhada, no mesmo ideal, no mesmo propósito, no mesmo fogo, na mesma intenção. Nós somos um em Cristo. Era para ser assim. Mas há vertentes, há correntes, há tendências, há obstáculos que são criados. Nós não, como igreja, nós não devemos nem podemos jamais ser obstáculo para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, porque Deus nos chamou com o ministério da reconciliação. Deus nos chamou para sermos igreja triunfante, não simplesmente uma igreja militante. Quando nós colocamos a militância
acima do triunfo, nós diminuímos a pessoa de Cristo e aí colocamos os flagelos que estão ainda, os resquícios do pecado em evidência, e aí nós violentamos a essência da igreja do Senhor, cujo cabeça é Jesus Cristo, que é infalível e é aquele que é o Senhor da igreja. Irmão Walter, parece que essa água, Walter, é pouca, viu? Amém. Quando nós entendemos o chamado de Deus, a nossa lição, na verdade, ela trata exatamente do chamado. Eu fui chamado com uma missão, por isso que é chamada de comissionados, comissão, alguém que tem uma missão. Qual é a minha missão? A minha missão não pode ser diferente da missão da irmã, no sentido amplo. No sentido mais restrito, mais específico, cada um tem uma missão definida pelo Senhor, para que nesse ajuntamento haja eficácia no serviço. Mas nós estamos, obrigado, irmão. Mas nós estamos exatamente fundamentados num chamado espiritual, eterno, infalível, maravilhoso, grandioso, digno de todo louvor, por aquele que tudo pode e aquele que nos amou primeiro. Nós vamos abrir a palavra de Deus quanto à vocação. Nós temos a vocação interna e a vocação externa. Vamos lá. Antes desse ponto ainda, com relação à evangelização, nós evangelizamos porque na evangelização nós glorificamos o Redentor, Jesus Cristo. Inclusive o capítulo 3 da Confissão de Fé, no capítulo 3, que fala dos decretos de Deus, não é? Ele trata exatamente disso, e está aí na confissão, na confissão, a primeira pergunta dos catecismos maior e breve de Westminster: é por meio da evangelização que a igreja coopera para a reunião daquela grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Apocalipse 7:9. Com relação ao número dos escolhidos, a Confissão de Fé no capítulo 3, item 4, né? Não se pode aumentar ou diminuir o número dos predestinados, que Deus vai atrair
irresistivelmente para si, nem dos reprovados, que jamais receberão o dom da fé. Um calvinista não teria motivação para evangelizar. Isso não é verdade. Então, há exemplos aqui de George Whitefield, William Carey, Charles Spurgeon, Asbel Green, Simon, Ronaldo Lidório e tantos calvinistas, irmãos, que creem na soberania de Deus e que fizeram a diferença evangelizando e alcançando os povos. Então é muito importante, em primeiro lugar, que nós reconhecemos que a evangelização é uma ferramenta fundamental na finalidade principal que ele mesmo tem no mundo, que é glorificar seu Redentor, a pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, porque o calvinista reconhece que não há como amar o Senhor sem obedecer os seus mandamentos. Então, como é que alguém diz que ama o Senhor e se torna indiferente com os mandamentos que Célia mesmo acabou de colocar, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Irmãos, é que nós temos assim uma dificuldade grande, porque nós temos que entregar, o pastor pediu, né, entregar no tempo certo. Então vamos lá. Além desses motivos diretos, devemos insistir que as doutrinas da graça, incluindo aí a predestinação, não se constituem de maneira alguma obstáculos ao empenho evangelístico, quando entendidas corretamente. Essas doutrinas afirmam que o decreto divino de eleger uma incontável multidão de pecadores para a salvação pela graça não inclui apenas o propósito, mas os meios, conforme o texto da conversão de Lídia, aquela vendedora de púrpura. Então, Deus estabelece propósitos e meios. Deus soberanamente interviu na geração, naqueles a quem Ele criou e preservou-os para a sua glória. Não permitiu que pudessem padecerem em detrimento do pecado original, mas Deus, o Deus da providência, por ser Ele o Senhor dos senhores, por ser Ele o Deus eterno, que está acima de tudo, o El Shaddai, aquele que é o Elohim, aquele que é o Javé, o Yavé, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele a quem subordina a todos nós, aquele que está com o comando. Então, Ele oferece as ferramentas necessárias para que entendamos o que Ele fez, mesmo no estado em que caímos de pecado, de distanciamento. Ele nos reconciliou e Ele usa a vocação, o chamado, há um chamado muito especial, e nós vamos tratar agora desse aspecto da vocação externa e da vocação interna, ou vocação eficaz. Vamos ver Atos 17:30, nós temos alguns textos que a gente vai ler. Ora, não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam
Então, o primeiro aspecto aqui é esse chamado sincero. A vocação é o anúncio do Evangelho pela igreja, em que ela notifica, em que ela dá ciência, em que ela expressa aos pecadores, em todas as partes, que há necessidade de arrependimento. Agora, nós não sabemos, na verdade, aqueles que estão dentro da economia de Deus, do propósito de Deus, da soberania de Deus. Nós não sabemos aqueles que foram escolhidos para essa finalidade, ou garantidos eternamente em Cristo. Isso não dá a nós a insegurança, nem a dúvida, nem devemos lavar as mãos com relação a essa chamada. Então, Deus, Ele não usou os anjos, Ele usou a cada um de nós. Então, Ele coloca a igreja do Senhor para fazer essa chamada externa. Há necessidade de dizer ao mundo que em Cristo há resgate. Há necessidade de dizer ao mundo que é preciso que haja arrependimento. Há necessidade de estar no nosso coração a convicção de que Deus pode estar nos usando para alcançar alguém que Ele, assim, Ele vocacionou eficazmente, ou que na economia dele aquele é um escolhido, é alguém reservado na eternidade para a sua própria glória, e que, independente do estado em que o homem se encontra, Deus deu todas as garantias para que esse fosse trazido pelo meu chamado, pelo meu trabalho, pela minha palavra e pela sua palavra na hora da evangelização. Ninguém pode sair para evangelizar como se fosse algo, como se fosse simplesmente uma propaganda de uma mercadoria qualquer, né? Uma propaganda. Antes de ser uma dita propaganda ou uma propagação, dentro de nós há uma relação com o Espírito Santo, que é quem aplica, dizendo: Senhor, me mostra alguém a quem o Senhor quer alcançar, e que eu seja esse instrumento para a salvação de vidas. Então, há esse chamado sincero, ou seja, nós precisamos de se colocar nas mãos de Deus como um agente evangelizador, mas intimamente na dependência de que Ele pode operar. Por isso que nós não podemos tentar arrombar o coração do pecador para que ele justifique diante de mim de que o meu trabalho não foi em vão. O homem pregou quantos anos aqui? Só depois de 41 anos é que veio 700 pessoas. Imaginem ele passar tantos anos numa missão daquela e o resultado não veio logo, não foi imediato, porque Deus, Ele faz como quer, da maneira que quer, aonde quer e usando as pessoas que Ele assim confiou. Diga, Diácono Alain. Falou não? Não, porque ele fez assim, eu achei que foi para isso, mas deve ter sido algum exercício. Isaías 45, 22, um outro texto.
Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Com relação a essa chamada externa, né? Mateus 11, 28, um outro texto também, que nós vamos ler agora. Eu estou lendo porque quem for ler à distância, os nossos assistentes e ouvintes da internet, eles não vão ouvir a leitura. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós entendemos a palavra dizendo, vinde a mim todos vós estáis cansados, isso que Jesus está querendo dizer, né? A palavra está querendo dizer o seguinte, que à medida em que nós como igreja anunciamos o Evangelho, nós estamos abrindo a possibilidade de Jesus Cristo aliviar aquele pecador que está sobrecarregado, aquele pecador que está debaixo do pecado, que está levando uma vida longe, desregrada, sem rumo e sem direção. Marcos 16, 15 e 16, olha o texto aí, doutora Célia aí agora. E disse, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê, será condenado. Quem crê, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A ideia não é de... Uma vez chegou uma senhora aqui, e ela passou por vários lugares, veio de longe, dizendo que Deus mandou ela trazer uma mensagem. Não sei se ela fez ela fez uma pausa, né, no trajeto e veio para essa missão. Há situações em que Deus pode comissionar alguém para uma terra distante, né? Como foi a intenção de Walter, né? Alguém que sai para uma terra distante, para uma missão. Asbel Green Simonton veio para o Brasil e hoje nós estamos aqui porque ele teve o chamado de Deus, que era para a medicina, né? Para outra área da vida, e Deus agiu de uma maneira diferente. Ele veio, cumpriu a sua missão, não é? Morreu precocemente, mas deixou um legado grandioso, e nós estamos aqui hoje anunciando a palavra de Deus e mostrando ao mundo que o trabalho de Simonton, Asbel Green Simonton, não foi em vão, e que a igreja presbiteriana nós estamos a igreja presbiteriana do Brasil, ela está a 162, né? 162 anos, irmãos. 162 anos. Ora, muitos não sabem que nos primórdios o papel da igreja presbiteriana no Brasil foi, fantástico. Está lá no YouTube, os 150 anos da igreja presbiteriana. Em repente, os poetas mostraram a história da igreja presbiteriana do Brasil, desde a chegada de Simonton. Primeiro jornal, primeira escola, coisas maravilhosas a igreja presbiteriana fez aqui no país. E nós temos, irmãos, essa sensibilidade e o entendimento de que há duas maneiras. Uma, a
a vocação, né, a chamada interna, que é operada pelo Espírito Santo, de uma forma completamente longe da percepção humana, em que ele convence o pecador, o homem, do pecado, da justiça e do juízo, em que ele entra no coração, liberta das garras do pecado, em que o Espírito Santo agora, ele transforma o coração, faz com que o homem seja regenerado e também impulsionado a glorificar com a boca, confessar com a boca. Então, essa ideia de confessar é porque nós somos humanos, nós não somos seres extraterrestres. Então, nos foi confiada essa tarefa gloriosa, e aí onde entra a questão da gratidão a Deus por Ele nos ter alcançado. O grande drama lá de fora é o drama lá de fora, que alguém pode dizer: oh, que Deus injusto é esse, que salva uns e outros não. Devia dizer o contrário. Que Deus maravilhoso é esse, que dentre tantos que estão indo para o inferno e no lamaçal do pecado, Ele me alcançou e por isso eu sou grato. Ou seja, Ele se preocupa muito mais com as conjecturas dos de fora, em vez de abraçar a causa como gratidão. E os textos, a palavra de Deus, demonstra claramente que o homem caiu no estado de pecados, foi criado no estado de retidão, de inocência e de pureza, caiu no estado de pecado, e agora no estado de pecado ele é escravo do pecado. Eu fui lá em São Francisco, nos Estados Unidos, e de longe eu vi Alcatraz, prisão perpétua, né? Mas conseguiram, por umas coisinhas lá, alguém sair de lá, né? Mas eu fico imaginando alguém numa daquelas celas, ele não pode dizer, eu vou ali tomar um banhozinho de praia, né? Ele perdeu o poder da vontade. Alguém que está numa cela, num presídio, se você for na Casa da Cultura, você vê aquelas celas, né? Então alguém não pode dizer, hoje eu vou ali em Olinda, eu vou no Alto da Sé comer uma tapioca. Ele não tem como dizer, porque ele perdeu o poder da vontade. Ele é escravo, ele está prisioneiro, ele está por trás das grades. E assim é o homem na relação dele com Adão. Primeiro, o pai de toda a posteridade humana, e segundo, o representante federal da raça humana, e que por herança contaminou, aplicou nessa relação o pecado a todos nós. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A palavra de Deus dá toda a diretriz do estado em que o homem se encontra. Mas nós compreendemos que Deus soberanamente, Ele chama eficazmente a nós que estamos aqui, e Ele usa aqueles que são chamados eficazmente para convocar, para chamar externamente, para anunciar, para proclamar. Quem pediu a palavra? Pode falar, irmão. Diácono Alain.
Mas se você... O Alain, diácono Alain, a pergunta é a seguinte: você acha que o homem, ele peca porque é pecador? Você acha que o homem peca porque ele é pecador por natureza ou não? É pecador por natureza. Você concorda que o homem peca porque ele é pecador por natureza? Ele já na semente do pecado, não é assim, Roberto? Ele peca porque é pecador, tá? Peca. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, calma, peraí, só um minutinho, Walter. Só um minutinho. Então, o homem é pecador por natureza. Você concorda, não é isso? Pronto. Então, se o homem é pecador por natureza, isso quer dizer que ele violentou a santidade de Deus lá na criação. Concorda? Concorda. Que Deus ele é soberano, ninguém aqui duvida, né? Absoluto. Soberano. Que Deus ele pactuou com o homem numa relação muito afetiva, e ele estabeleceu limites para que o homem pudesse assim se manter nesse pacto, nessa relação. Se nós analisarmos o pacto que Deus fez com o homem, equivale ao estado de salvação. Ora, se eu estou sendo criado no estado de retidão, concorda, Jorge? De pureza, de retidão, pelo próprio Deus, na presença de Deus, e num ambiente em que Deus coloca tudo como se fosse assim, de primeiro mundo. Agora ele estabelece uma condição, um limite. Antes da violação, nós poderíamos até dizer assim: o homem estava salvo a mil maravilhas, o homem estava perfeitamente vivendo na presença do Senhor. Quando a gente diz que ele estava no estado de pureza e de retidão, isso quer dizer que ele não conhecia o bem nem conhecia o mal. Não era naturalista como aqueles que vão para Tambaba, não, né? Não é nesse sentido, de naturalistas, no sentido de estarem integrados à natureza, voltando aos primórdios antes do pecado. Não. Estavam numa relação com Deus, numa comunhão com Deus, sem ruptura. Concorda, diácono Alain? Concorda? Isso, exatamente, Walter. Diácono Walter. Então, estava nessa relação. Agora, o que é que o pecado fez? Fez com que o homem perdesse os privilégios preparados por Deus, fez com que o homem agora se distanciasse de Deus. Houve uma ruptura, um distanciamento do homem com Deus. Isso quer dizer que, por natureza, o homem está caído. Por natureza, o homem está agora perdido, olhando do ponto de vista do homem. Ora, criatura, o vaso não tem por que reclamar daquele que operou o vaso, aquele artífice, porque fez o vaso tão buchudinho. Não é assim? Porque ele fez o vaso tão magrinho, não tem por que reclamar. Então, nós como criaturas de Deus,
e que fomos colocados numa relação especial acima dos outros animais. O coroamento da criação foi dado, por isso que Deus atribuiu parte dos seus atributos para nós, aqueles que foram comunicáveis ao homem, e agora o homem violentou. Ora, se violentou, meu filho, pague as consequências. Isso quer dizer que não é o fato de alguém ter que ouvir e não se converter, que ele agora vai para o inferno. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso apenas ratifica o estado em que ele se encontra. Entendeu, diácono? Isso apenas ratifica. Ou seja, ele não tem de que reclamar, porque como feitura, Deus estabeleceu as regras, um pacto, uma aliança, e ali ele preferiu violentar. Ora, se violentou, a consequência era a morte. Então, não tem por que mais reclamar. Agora, dentre aqueles que estavam se sentindo distanciados, mortos, caídos, longe do propósito, ou sem entender, Deus usou de graça, de misericórdia, favoreceu, veio ao encontro, resgatou, aplicou a obra da redenção, selou com o Espírito Santo para o dia da redenção, e agora devolve o poder da vontade, e ele agora vai glorificar a Deus. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. Ou seja, foi devolvido para nós, não o mesmo estado. Como é? Quem ouve, tudo bem, quem ouve a palavra de Deus e não tem um encontro com Jesus, na verdade, ele já rejeita por natureza. Na verdade, né, a rejeição já está no coração dele. Agora, isso não quer dizer que eu que sou um servo do Senhor, eu que tenho compromisso com Jesus Cristo, eu não posso conceituar aquela pessoa ao ponto de dizê-la, fulano não tem mais jeito. Quantas vezes entrou alguém aqui caído, no lamaçal, num estado triste, bêbado, e depois se converteu e foi uma bênção. Não é assim? Irmão Roberto. O Roberto está dizendo o seguinte: distanciamento no sentido de prioridade de posição, né? Ou seja, Deus está lá distante, eu estou aqui, mas nós temos uma ligadura, o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é? Que o Espírito Santo que está em vós, ele geme com gemidos inexprimíveis. Então há muita manifestação da palavra de Deus, dizendo que, mesmo à distância, ele está próximo, ele está em nós. Quem é que fica à distância de nós? O Satanás, que está ao nosso derredor. É assim, né, Célia? Ele vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está ao nosso derredor. Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, ele está, além de estar ao nosso redor, ele está em nós, como habitação do Senhor. Agora aí onde está? Como habitação do Senhor, a nossa palavra deveria ser comedida. Isso cai para cima de mim também. A nossa palavra deveria ser dosada. A nossa palavra deveria ser muito, muito mais abençoadora do que amaldiçoada. A palavra deveria ser uma palavra que edifica,
palavra que evangeliza, palavra que... Então nós temos irmãos aqui que têm a sente de Deus, o chamado para, mais especificamente, o trabalho de evangelista, tá? Aquele que sai nas casas, nas ruas, com os folhetos, nos ônibus, faz o papel de evangelista, aquele que prega no púlpito, que faz a mensagem, né, para aqueles que se juntam. Enfim, há muitas maneiras de se fazer, não é só uma, mas o que a lição está querendo dizer para nós aqui é que esse chamado sincero, essa oferta é dada indiscriminadamente, sabendo que o soberano regente, ele há de usar de misericórdia, de graça, e há de aplicar a obra redentora naqueles que ele assim bem quer. Qual é a competência nossa? É de julgar quem não entra ou de agradecer por quem entra? Ora, se eu vou agradecer por quem entra, adentra aos portais eternos, eu tenho que primeiro ser grato comigo mesmo. Se eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim, isso quer dizer que eu estou habilitado a dizer para o outro que ele pode também sentir a mesma alegria, a mesma eficácia. Mateus 22, 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide para a encruzilhada dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E agora? E agora, hein? Diga para mim. O que o presbítero está dizendo aqui é o seguinte, com base no texto, né? Com base no texto. Quando nós dizemos assim, muitos são chamados e poucos escolhidos, isso não quer dizer que depois do chamado é que serão escolhidos, não. Não é isso, presbítero? Renato, de jeito nenhum. Muitos são chamados, ou seja, não faça escolha. Aí o camarada vai pescar lá, né? A gente já foi. Aí viu uma piabinha bem sem vergonhinha. O camarada: quer não. Nem não sei o que, quer não. Aí esse aqui eu quero, esse aqui eu quero, esse não, né?
E às vezes a gente julga pela aparência. Quando é um moribundo, ixi, meu Deus do céu. Aí, camarada todo filho de dentro, para você dar um abraço, é preciso ter realmente a convicção de que Deus te chamou para aquilo. Ter a convicção de que você era daquele jeito espiritualmente, que Deus usou de misericórdia e graça. Então, quando eu digo que poucos são escolhidos, é porque a própria Bíblia responde: a porta é estreita. Larga é o caminho da perdição. A porta é estreita. Mas não é tão estreita que eu não possa errar a entrada dela. Amém? Ela pode ser estreita para João, para Maria, para Beltrano, Ciclano. Para mim é a porta do Senhor. Para mim ela não é estreita nem é larga, é a porta certa, né? Eis que estou à porta. E nós entendemos o chamado do Senhor. Há um outro texto ainda. Se tiver alguma coisa assim, porque nós temos ali 9 minutos somente, se tiver alguma coisa assim, vocês poderão. Aí, João 5, João 5, 38 a 40, diz assim: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. A gente sabe que Paulo fala, né, que uns buscavam sinais, outros sabedoria, mas não buscam, porque se o coração, se a mente, se a alma, se o ser estão ofuscados, né, pelo pecado, automaticamente eles não vão ter essa reaproximação com base na fé verdadeira, genuína e autêntica. Eles podem ter uma reaproximação das coisas de Deus simplesmente por algum capricho humano. Se for, de fato, motivado pelo Senhor, eficazmente a operação será realizada e vai culminar com a glorificação, ou seja, o homem vai olhar para dentro de si e vai declarar que o Senhor tudo fez por alguém que estava escravo do pecado, contaminado pelo pecado, longe do Senhor. Eu quero aproveitar aqui e dizer que o nosso irmão Edilson, né, esteve enfermo, né, aliás, está enfermo, mas passou por momentos bem delicados, né? Vocês vejam a motivação dele de estar aqui nesta manhã, contagia qualquer um, né? Isso quer dizer que ele está grato ao Senhor por pertencer ao Senhor, por estar servindo ao Senhor, porque tem um compromisso com o Senhor. Então isso aqui faz jus exatamente a essa vocação eficaz. Mesmo o ponto B da nossa lição fala do item 2, né, da vocação interna e eficaz, cheiro de morte. Então,
tem tanto poder para que a pessoa chegue ao conhecimento e salvo, como tem o poder de ratificar a perdição que já está no seu coração e na semente do pecado, no estado em que ele se encontra. Isso 2 Coríntios 2, 14 a 16. 2 Coríntios 2, 14. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifestou em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O cheiro de morte, na verdade, já está por causa da relação com Adão, né? O homem já está no estado de pecado, todos os pecados de destituição da glória de Deus. O homem caído é um homem que não tem forças para se levantar. Quando Deus vem ao encontro, ele restabelece o poder da vontade, devolve o poder da vontade, e o homem agora, por gratidão, ele glorifica a Deus. É glorificar a Deus por gratidão, por aquilo que ele fez e que eu não poderia assim fazer. A parte final agora, na verdade, nós vamos ler alguns textos da vocação eficaz, tá? Atos 13, 48, vamos ver aqui, alguns textos, né? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ora, ouçam bem, você que está me assistindo ou me ouvindo. Creram todos os que estavam destinados para a vida eterna. Amém? Gostou? Destinados para a vida eterna. Ora, isso quer dizer que esse destino foi previamente estabelecido, planejado, programado e anunciado para que no tempo presente pudesse entender que a intervenção divina veio ao seu coração e agora se cumpriu o propósito eterno, e ele agora pode dizer ao mundo que tem a vida eterna em Cristo, conforme a aplicação do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e faz com que o homem seja uma nova criatura. Por isso que os que estão em Cristo são novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. Atos 16, 14. Certa mulher, que é o texto lido no início, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração. Provavelmente, naquela transição da aplicação de Deus, né? No tempo de Deus, eu não sei, mas ela já manifestava um anseio, um desejo, uma dependência. Mas note que numa determinada data, num determinado momento,
o Senhor abriu o coração, tirou todos os resquícios e fez com que Lídia agora atendesse. Viu, Roberto? Você falou no distanciamento e a separação. Então, agora, houve uma religação, houve uma ligadura, houve agora uma integração espiritual. O Senhor foi quem abriu o coração, entrou através do Espírito Santo, né? E ela agora atende e diz: eu entendi plenamente, estou certa e convicta de que a minha vida é do Senhor. É o que Jorge está colocando o seguinte. Aproveitando, viu, Jorge, sua palavra para fechar aqui esse ponto, tá? Pastor, 5 minutos só, viu? 5 minutinhos. Comigo é uma beirinha medonha, gente. Então, é brincadeira. Então, Jorge está dizendo aqui que ela já era temente. Na verdade, nós só podemos compreender essa relação que ela tinha antes, pelo que aconteceu na intervenção do Senhor e que ficou registrado para a história. Ou seja, os sinais de que ela pertencia ao Senhor eram evidentes. Agora apenas foi só o selo. Gostou? Chega batendo. Eita, menino bom. Aí, Romanos 10, 14 e 17. Estou terminando. Quem quiser pensar longe das Escrituras, que continue. Aí alguém diz assim: esse chamado de Deus é com base na presciência, porque ele sabe que aquela pessoa vai ou iria se arrepender, e por isso que com base no arrependimento da pessoa no tempo futuro, aí ele escolhe. Mentira, a Bíblia não ensina isso. É assim, pastor? Essa presciência não é a base para o resgate, a restauração, mas a ação soberana de Deus, em que ele vocaciona os eleitos, os escolhidos, aqueles que pertencem exclusivamente a ele. Romanos 10, só tem 3 textos, viu, pastor? 3. 11 e 2, vamos dizer que seja 3 minutos. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, eu trouxe esse material aqui, eu quero que os homens da igreja orem ao Senhor, ao PH. Orem, os homens da igreja. Esse material aqui é da UPH, tá? Agora, isso não isenta algum outro irmão, inclusive o nosso jovem que ainda não é da UPH, como é o nome do irmão aqui? Leonardo, né? Ele poderá também se sentir o desejo de Deus. Então você ora a Deus, pede para Deus colocar no seu coração alguém, e aí você pega uma Bíblia e você pega alguns folhetos para fazer esse trabalho. Então, Romanos 10, aí o texto disse, né? Como pregarão se não forem enviados? Ou seja, isso não quer dizer que Deus depende da gente, mas ele quer dizer que ele deixou, confiou e deu à sua igreja esse privilégio, e muitas vezes nós não usamos esse privilégio por gratidão, ou não fazemos jus àquilo que foi feito e deixamos para depois, e deixamos para amanhã, e a gente vai empurrando com a barriga. Hoje é o dia de a gente, a começar de mim mesmo,
tá? Como Gideão, a gente tem esse trabalho de evangelização também, né? Mas como igreja, nós estamos deixando muito a desejar, e eu quero desafiar a igreja, os irmãos também, a estarem, não porque alguém precisa saber que a igreja presbiteriana é uma igreja poderosa, não porque alguém lá fora precisa saber que ela não é uma igreja morta, é uma igreja viva, não, mas porque o Senhor colocou no nosso coração a chama da evangelização, e nós somos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Versículo 17 diz assim, quem? Eu vou já contratar esse menino para ficar aqui do meu, menino bom, como é seu nome? Manuel. 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é conjectura humana de dizer, olha, abra o seu coração nesta manhã, abra o seu coração nesta tarde, abra o seu coração nessa noite, que vai acontecer um milagre, não. A vocação eficaz ou a operosidade de Deus é com base na soberania de Deus, e aqueles a quem Ele quer aplicar a obra da redenção, Ele vai aplicar através de alguém que é instrumento seu, o servo do Senhor, que foi alcançado, estava no estado de pecado, e hoje é um cidadão do céu. É desse jeito, e a sede, pastor, foi tão grande, eu dei um sinal aqui assim, ó, ninguém entendeu nada. Então, o versículo seguinte, 1 Tessalonicenses 2,13. Primeira Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que tendo vós recebidos a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os que credes. Então, veja bem, não é que o sujeito vai abrir o seu coração, ele passa a ser bonzinho, e aí a palavra de Deus passa a ser eficaz porque ele foi bonzinho, não. A palavra de Deus se torna eficaz porque o Senhor reservou aquele dia para que ela fosse aplicada no tempo dele e que a pessoa pudesse compreender, declarar com a sua boca e se sentir uma nova criatura, anunciando agora que ele de fato foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. Diácono Alexandre. Só tem um texto, viu, pastor? Passei 2 minutinhos, olha. Do pedido, né? Não foi do estabelecido, né? 2 Tessalonicenses 2,14, diga, irmão. Não, eu quis dizer aqui que esse material aqui foi adquirido pela UPH, para que a UPH pudesse evangelizar, anunciar Jesus Cristo. Eu coloquei aqui que os homens da igreja, que estão dentro do propósito, e que nesta manhã, orando aí onde vocês estão, identificarem alguém para que você possa trabalhar com ele, a partir de hoje, terão direito a essa Bíblia aqui, para trabalhar com ele, e os folhetos que assim forem necessários. Quanto aos folhetos, foi boa a palavra do irmão, aqueles irmãos da igreja, os irmãos que estão aqui nesta manhã, e querem, então levam os folhetos na quantidade de pessoas que você imaginar, X, aí você leva e fala de Jesus, não precisa prestar conta para mim, você vai fazer naturalmente. O último texto da manhã, porque senão, nunca mais o pastor vai me dar a oportunidade, né? 2 Tessalonicenses 2,14, rapaz, uma sede de Torá. 2 Tessalonicenses 2,14. Mesmo assim é o pecador, né? O sujeito fala, e ele não compreende, fala, né? Fala. Aí que só o camarada lá na beira da praia disse, depois que evangelizou o camarada,
Aí empurrava a cabeça do sujeito, né? Quando o camarada não tinha mais nem o que fazer, ele enterrou para o camarada morrer e não se desviar mais. É mais ou menos assim, mas vamos lá. O pastor está rindo só para não chorar, viu? Mas vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. Consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa... 14. Desculpe, viu? Desculpe. Para os que também vos chamou... Para... Gostei, irmão. Gostei. Para os que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para os que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonita a igreja, pastor, terminou. Que lindo hoje aqui. Alguém não podia bater uma foto, não? Olha, está em tempo de pandemia, pastor. Gente, bata uma foto aqui, por favor, meu irmão. Esse irmão aqui é gente boa. Estou terminando agora, viu? Que Deus, assim, nos abençoe. Irmão Manuel, né? Vem cá, Manuel, para eu orar aqui com você. Eu gostei de você, vem cá. Eu vou orar agora para encerrar. Vem cá. Vem cá, ligeiro. E ele vem devagar, é? Aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Eu estou me vendo nesse jovenzinho, Senhor. Estava criado na tua casa e aprendendo as Sagradas Escrituras. Faz desse jovem uma bênção em toda a trajetória dele. Faz com que ele seja usado por ti, Senhor. Obrigado por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Vai lá.